profunda, cogitando tirar a própria vida. Então, nós precisamos realmente lembrarmos dessas pessoas, levantarmos um clamor para que o Senhor visite a Silvana, que está em recuperação, graças a Deus está bem. Hoje está deitadinha, está se sentindo um pouco cansada. Esteja com a Beth lá no hospital. Esteja com essa senhora Maria Célia, dê a ela esperança, para viver. E esteja com os enfermos da igreja, os enfermos aí de fora e tantas pessoas que precisam ser alcançadas pelo Espírito Santo. E a oração, ela muito pode em seus efeitos. Então, vamos começar aqui, eu e a Dominique, com uma oração. Eu queria convidá-los de uma maneira voluntária, a passar esses 10 minutinhos orando em voz alta, pelos nossos enfermos, pelos necessitados. Amém? E se algum irmão também quiser trazer o nome de alguém para a gente estar orando junto, pode também trazer. Isso mesmo. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, Senhor, porque a sua misericórdia se renovou em nossas vidas. Nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas, ó Pai, e nesse momento, Senhor, pedimos a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja no hospital com a Beth, o pastor, Senhor, esteja trazendo, Senhor, sabedoria e capacidade aos médicos, ó Pai, para entender o que acontece ali, Senhor, com a cirurgia dela, esteja restaurando por completo a saúde da Beth, nós te pedimos, ó Pai, da mesma forma pela Silvana que está em casa, que ela se sinta renovada, Senhor, com os ossos fortalecidos, recuperada, Senhor, e disposta, Senhor, a continuar caminhando na Tua obra com saúde e força, ó Deus. Pedimos também, Senhor, por essa senhora Maria Célia, que nós não conhecemos, que o Teu Espírito Santo esteja nesse momento visitando, ó Deus, tirando todo o espírito de morte, ó Pai, trazendo a ela a esperança, a vontade de viver em Teu nome, Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus da esperança, da paz, uma paz que vem do alto, Senhor. E é isso que nós pedimos para ela nesse momento, Senhor. Guarda todos que estão aqui, no nome santo de Jesus. Amém. Senhor Jesus, também queria colocar diante do Senhor tantos outros irmãos que estão enfermos, tantos outros irmãos que estão longe do Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, possa estar trazendo conforto, tanto para as pessoas quanto para as famílias, Senhor. Lembro também das famílias da nossa igreja que perderam familiares recentemente, que o Senhor possa estar cuidando. Eu lembro da Nani, da tia Ana Cláudia, que o Senhor possa estar abençoando elas e que o Senhor possa também estar cuidando, Senhor, da família da tia Laíra e do tio Roberto. Que o Senhor também possa estar trazendo conforto, possa estar trazendo amor, possa estar trazendo carinho dos irmãos da igreja também, para estarem juntos nesse momento, Senhor. E que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, que nós como irmãos possamos também ser igreja junto com ela, Senhor Deus. Quero te pedir pelos meus irmãos, pelo Carlos, pelo Luiz, pelas lutas que eles têm enfrentado, Pai. Sei com a tua boa mão sobre eles. Guia-nos, Senhor, e prepara, Senhor Deus, os nossos corações para a escola dominical que vai começar logo mais. Te agradecemos, Senhor, por essa igreja e por nós estarmos aqui. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, é que pedimos e oramos. Amém. Aquilo, Senhor, que está passando pela mente das pessoas que estão sofrendo, Senhor, porque a palavra hoje foi sobre as nossas emoções, a nossa mente. Senhor, trabalha nas nossas emoções, Senhor, trabalha nas nossas mentes, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, com a nossa falta de fé. Aumenta a nossa fé, Senhor.
Blinda, Senhor, a nossa mente dos maus pensamentos, Senhor, de pensarmos em desistir, de pensarmos de parar de orar, porque não vemos os resultados que queremos. Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a fé da Beth, do pastor, Senhor, dos enfermos. Senhor, afofa o leito, Senhor, dá conforto, abençoa a enfermagem, Senhor, abençoa, Senhor, os médicos, Senhor, dá a iluminação do Teu Espírito para que eles consigam ver este problema, Senhor. Vai com o Teu Espírito, com a Tua luz na mente desses médicos, Senhor, guia a mão da enfermagem, Senhor, para que não fique maltratando a Tua serva, a Tua filha, Senhor, que eles tiverem que passar algum soro, que o Senhor mostre onde está o caminho, Senhor, ajuda eles, Senhor amado. Conforta o coração do pastor Valdenberg. Senhor, nesta manhã, fala com ele, Senhor, lá naquele hospital. Senhor, palestra com o teu filho, Senhor. Dá a ele, Senhor, o caminho. Ilumina, Senhor, a mente dele. Mostra, Senhor, a tua vontade, o que tu queres para a vida deste casal. Senhor, que essa igreja tanto ama, Senhor, que tanto ora por essa vida, Senhor. Ó, Senhor, dá ânimo ao teu povo para continuar na beleza. Senhor, esforça as nossas mãos, Senhor, para que nós não desanimamos, Senhor, que possamos estar, Senhor, habilitados, porque essa luta não é nossa, Senhor, essa luta não é de carne, essa luta é do Espírito, Senhor, é uma batalha espiritual, Senhor amado, e nesta manhã nós clamamos, Senhor, pela vida do nosso pastor, fortalece teu filho, Senhor, dá a ele a graça, a sabedoria, Senhor, dá a alegria do teu Espírito neste momento, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Senhor, dá essa força para o teu filho nesta manhã. Eu clamo ao Senhor pela mente da Beth, Senhor. Senhor, blinda a mente da tua filha, Senhor, que ela possa trazer à memória nesta manhã tudo que ela traz esperança, tudo que o Senhor já fez na vida dela, que possa voltar na sua mente, que ela possa se lembrar, Senhor, de tudo que o Senhor já fez, e ela possa, Senhor, nesta lembrança aumentar a sua fé, para continuar esta caminhada, Senhor, porque o Senhor, nós sabemos que o Senhor salvou a vida da tua filha com propósito, e pedimos ao Senhor que o Senhor mostre a ela este propósito, Senhor, mostre a tua glória neste hospital agora, Senhor, vai lá e age agora, Senhor, para que os médicos vejam a tua mão, Senhor, vejam o teu poder e vejam o teu milagre na vida da tua filha, é o que nós te pedimos nessa manhã como igreja, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém, igreja. Dominique vai chamar as salas? Acho que... Sim, vou chamar. Então, vamos começar com a turma do maternal, dos menorzinhos, com a tia Isabel e a tia Soraya, para a gente estar começando a juntar e já ir para as turmas. Maternal, daí o pessoal também dos pré-primários, com a tia Nair e com a Débora. Quiserem também já vir, já subir. Aí a turma dos primários já com a Jaqueline, os juniores com a Paola, com a Lídia. E os adolescentes, lembrando lá em cima com a Ariel, e os jovens. E os adultos aqui com o Nicolas. E acho que é isso, pessoal. Boa aula. Deus abençoe. Não sei, é melhor com o microfone? Não sei. Bom, vocês vão ter que me suportar de novo, mas esses próximos minutos aí. Até que horas? A gente vai estudar Tiago, né? A primeira lição aí desse tempo. Os irmãos já receberam a revista de Tiago? Obrigado.
Então, esse momento aqui, eu espero que seja um pouco mais participativo. Então, os irmãos podem ficar à vontade mesmo, aí quem está sentado no fundão. Então, ficar à vontade aí para falar, se tiver alguma coisa que não concorda, alguma parte assim, dá para a gente conseguir fazer uma aula mais interessante. Acho que está bom. Então, essa é a primeira lição, né, da introdutória do livro de Tiago. Então, a gente pode já deixar a Bíblia aberta, que a gente vai abrir alguns textos em Tiago e outras partes também do Novo Testamento. Então, esse aqui é o nosso texto base, né, que a revista traz. O nosso versículo que tem que decorar, que como é que ele tem que decorar para aparecer no final também, com todas as classes, para ver qual sala decora melhor. Mas aí vamos ler junto esse texto aí, para todo mundo acostumar a participar da sala, né? Já todo mundo saber a altura que a voz tá, para ficar mais todo mundo à vontade para conversar durante a aula. Aí é Tiago 2, versículo 27. Minha fé, se não tiver obras, é morta. Vamos ler junto esse texto aí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Isso, na próxima a gente faz com mais intrepidez, tá? Mas como é meu primeiro dia aqui, eu não vou ficar sendo chato, não, professor chato. Irmãos, para vocês participarem, tá? Quais são os textos de Tiago que alguém se lembra aí? Se alguém falar Tiago, qual que é a primeira passagem que vem na cabeça? E mesmo se não tiver um texto de cara, qual que é o grande tema? O que vem em mente quando a gente fala em Tiago aí? Sabedoria, obrigado. Quem mais? Língua. Tardio no falar. Prudência. Verdadeira religião. Uhum. Algum versículo assim vocês lembram que está em Tiago? Faça a sua parte que eu te ajudarei. Deus ajuda quem cedo madruga. Alguém lembra de algum texto assim Não, é só para vocês ficarem lembrar, tá, da carta. Não é para constranger ninguém, tá? Graças a Deus. Uhum. Nada lhes impropere, ser-lhes concedido. Vocês estão tímidos, né? Mas aí a gente vai... Uhum. Vamos lá, vocês estão... A gente vai participando aí, tá? Não precisam ficar constrangidos, não sei como é que é aqui, mas podem ficar bem à vontade. A gente vai agora para partir mesmo para o estudo da carta. Quem que seria esse Tiago aí? Então a gente tem 4 possibilidades bíblicas aí de que pode ser esse Tiago que escreveu essa epístola. Então a primeira opção, eu vou pedir para alguém abrir aí. Esse primeiro é o Tiago, filho de Zebedeu. Está em Marcos 5:37, Marcos 9:2, 10:35 e 14:33. Alguém consegue? Ah, tá bom. Porque senão o pessoal da internet não escuta. Opa, alguém pode... Misericórdia. Abrir esse texto de Mateus aí, de Marcos do... 5:37.
eu vou... Quem ficar mais à vontade, senão eu vou pedir, assim, de forma mais autoritária, né? Mas aí... Marcos, capítulo 5, versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. O próximo é 9:2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. 10:35. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, dizendo: Mestre, queremos que tu nos faças o que nós desejamos. E o 14:33. Peraí. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Tá. Então essa é a primeira... Eu acho que a gente vai gastar um bom tempo lendo todas essas referências e não vai ser tão interessante para os objetivos aqui. Então, existem esses... Eu vou mencionar e a gente destaca alguns pontos aí dessas leituras. Então, a gente tem esse aí, Tiago, filho de Zebedeu, que a gente viu às vezes que aparece o nome dele na Bíblia. Aí depois tem o Tiago, filho de Alfeu. O Tiago, pai de Judas. E Tiago, o irmão do Senhor. Então, existem essas possibilidades. Porque lá em Tiago 1, no versículo 1, né, o autor da carta ele não se identifica. Né? Ele fala Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Não dá para, a partir só dessa saudação, ele falando Tiago, é mais difícil da gente saber exatamente quem que é esse Tiago. Né? Então existem algumas discussões a respeito de quem seria esse Tiago aí mencionado no início. Tá? Então, existe uma questão aí que a gente não vai conseguir discutir exatamente por que não é cada um deles, mas existem a principal teoria é que esse irmão do Senhor aí, o do último, é o Tiago, o escritor dessa carta. Aí a gente pode ler esses versículos aí. Gálatas 1:19. Eu vou pedir para um banco só ler, porque aí fica mais fácil do irmão não precisar ficar andando. Ah, ele é bom? É bom. Então tá. Então ele gosta de andar de manhã, né? Caminhada matinal na igreja. Tô precisando fortalecer as perninhas. Quem sentir vontade aí pode... E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. O outro, Atos 12:17. Tá meio lerdo. Tô meio lerdo. Achei. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, declarou-lhes, como o Senhor o tirara da prisão, e ele disse, vai e mostra estas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo, foi para outro lugar. Atos 15:13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Tá. Então, por esses poucos relatos aí que a gente viu, né, essas 3 referências, a primeira delas, né, em Gálatas, está falando daquela discussão que teve por causa dos judaizantes lá em Gálatas, né? Então ele vai falar como coluna de Jerusalém. O outro é em Atos, em discussões também no Concílio de Jerusalém, né, de algumas decisões importantes. Isso dá a entender para a gente, né, que provavelmente o autor de Tiago aí, ele só fala Tiago, é alguém muito conhecido, né? Então ele não fala o Tiago, filho de alguém, ou Tiago de Jerusalém, porque ele já era o Tiago, né? Então os outros Tiagos tinham outras referências para falar dele, né? Então às vezes é comum, né? Quando tem mais de um Tiago no lugar, você pergunta, o Tiago o quê, né? Mas aí quando tem um Tiago mais famoso, você não tem nenhum outro adjetivo para
para se referir a ele, é o Tiago. Então, a possibilidade é essa, do Tiago ser o mais conhecido, né? Por que esse Tiago aí, o irmão do Senhor, ele é o mais conhecido, né? Vamos ver aqui se eu estou no slide certo. Então vamos lá. Então, por que esse Tiago aí seria o mais conhecido? Porque ele seria o irmão de Jesus e ele assumiu, desde os primeiros momentos na história do cristianismo, um papel importante, né? Paulo vai falar aí como coluna de Jerusalém, nessa discussão lá no Concílio de Jerusalém. Ele que vai dar a palavra final, né? Então os irmãos devem se lembrar dessa discussão em Atos, depois que alguns gentios se convertem, e surge a questão do que fazer com esses novos crentes que não eram judeus, fica se eles têm que circuncidar, têm que guardar o sábado, aí está tendo aquela confusão lá na Assembleia, e Tiago, ele se cansa lá da confusão, e ele que dá a palavra final, e a palavra dele é registrada em ata lá no livro de Atos. E ele que resolve o problema lá com a palavra dele. Então ele era alguém importante e a palavra dele era bem ouvida, bem respeitada no contexto da igreja primitiva. Então provavelmente ele seria alguém conhecido. Existem algumas discussões por que não seria esse Tiago, né? Se os irmãos não estão convencidos, eu vou falar mais ou menos o porquê dele não ser esse Tiago, para todo mundo sair daqui com certeza de que é ele, e se algum herege vir falar, não era esse Tiago, todo mundo lembrado, já saber argumentar os porquê não. Então o primeiro era um pseudônimo, né? Então o Tiago era um nome bonito e todo mundo, a galera queria usar, alguém queria escrever como um nome falso para poder ter mais credibilidade, né? Tipo o Estênio Garcia, né? Que o nome dele não é esse, eu não lembro o nome dele, é Zezé de Camargo, né? Que é Mirosmar, né? Então ele usou esse nome aí, Tiago, para poder facilitar para todo mundo dar confiança para ele, né? Um pseudônimo. E a referência e a possibilidade dele não ser o irmão de Jesus é porque ele não fala, né? Então ele fala servo de Deus e do Senhor Jesus, né? A ideia é que se alguém fosse irmão de Jesus, ele ia sair dando carteirada, né? Fala, você está falando, sou irmão de Jesus, né? Eu que escrevi a carta. Então, se esse fosse o Tiago mesmo, irmão do Senhor, ele deveria ter escrito isso. Outra coisa, o grego dessa carta é razoavelmente bom, né? A gente não tem como entrar nesse estudo, mas essa expressão em todo o curso da vida era uma expressão filosófica lá bem complexa no contexto do idioma grego e que demonstra que provavelmente alguém que era um judeu, nascido na Galileia, não teria condição literária de escrever expressões como essa, né? Outra questão é dele ser mais conservador, né? A gente tem essa referência aí de Atos 21, que assim que Paulo chega em Jerusalém, e na ocasião que ele vai ser preso, algumas pessoas, Tiago ele sugere que ele cumpra um voto junto com outras pessoas, aí ele rapa a cabeça e tal, aparece no templo, meio que Tiago faz questão de Paulo fazer isso para ninguém ficar reclamando que ele estava perturbando a paz lá no mundo judeu, né? E outra coisa, como existia a possibilidade de briga entre Paulo e Tiago, né, por causa da questão da justificação pela fé e obras, então alguém deve ter usado o nome Tiago para poder combater os ensinos de Paulo. Aí meio que uma briga interna dentro do cristianismo. Os irmãos entenderam os argumentos? Alguém pode dizer por que esses argumentos são falsos? Porque tudo que eu falei é mentira, tá? Então alguém pode, por favor, para a gente ficar mais participativo, dizer por que não faz sentido isso que eu falei? Para a gente ser bem participativo? Ou se aqui... Por que o senhor acha que é irmão de Jesus? E por que ele não se apresentou como irmão de Jesus se ele era irmão de Jesus? Depois que Jesus morreu. Ele se converteu muito tempo depois que Jesus morreu. Ele não era um seguidor junto com os outros apóstolos. Ele se converteu depois. Então, acho que foi ele mesmo, irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Alguém quer mencionar outra coisa? Ou esses argumentos são muito ruins da crítica, né? Essa é uma crítica que aparece, então se ninguém se convenceu, ninguém achou bom. Se isso é por eliminação, o primeiro, Tiago, morreu logo de cara, né? Ele morreu, o Herodes matou o Tiago e depois prendeu o Pedro. Então, quer dizer, o primeiro
está eliminado, porque ele morreu logo de cara. E o primeiro é o... Primeiro Tiago lá. O que era discípulo. Filho de Zebedeu. Isso. É. E Morreu os logo outros de não eram tão conhecidos, né? O restante lá. Isso. Então sobra mesmo esses duas possibilidades. Alguém quer mencionar mais alguma coisa? Vocês entenderam a proposta aqui? Para falar, para todo mundo dar argumento aqui para a gente confirmar que esse de fato era o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu, né? Seguindo aqui. O que eu fiz de errado aqui, Senhor? Então, alguma hora pode mudar o slide? É culpa minha que está acontecendo isso? Às vezes a gente tem tendência de desligar o aí, ó. Vê se aperta Aqui foi. do lado que você desliga ele. Tem um lado que você desliga. Ele fica vermelho ou fica verde? Agora foi, desculpa. Então tá, para combater essas alegações, a primeira delas é a literária, né? Então, apesar de existir essa crítica, né, de que o texto de Tiago parece que é muito mais forte, muito mais difícil de ser escrito do que um judeu do primeiro século escreveria, ele é muito parecido com outras obras heleno-judaicas. Então, mesmo com o grego mais complexo, é coerente, né? Então, Tiago também, apesar de ser judeu e ter sido alfabetizado no hebraico, no aramaico, ele tinha condição para poder fazer um curso de grego lá no país dele e aprender grego e escrever fluentemente, né? Então, depois lá da conquista lá, né, de Alexandre o Grande, conquistou toda a Palestina, teve aquela coisa toda lá com os generais dele, e toda aquela parte foi helenizada. Então, por isso que o idioma da Bíblia é grego, né, por causa dessa conquista de Alexandre o Grande. E houve muito tempo, né, depois de helenização lá naquela região, para que os habitantes lá conseguissem falar fluentemente o grego. Não era um problema, né? Sim, existe aqui idioma que ele pensava, tal qual que era o que eles usavam com os amigos, mas mesmo assim ele deveria conseguir ter condição, sim, de falar, trazer conceitos mais complexos no idioma. E mesmo os conceitos filosóficos lá, como aquela expressão todo curso embaixo do sol, todo curso da vida, eram expressões corriqueiras lá, conceitos filosóficos razoavelmente conhecidos no mundo antigo que Tiago poderia escrever. Outra questão, essa questão do conservadorismo da carta, né? Então, a crítica, né, por causa desse evento de Tiago lá em Paulo, ter mandado ele cortar o cabelo e fazer o voto de purificação junto com os outros judeus, disseram que ele era muito conservador. Mas não é tão forte esse argumento, porque ele que dá a resposta do Concílio de Jerusalém. Acho que é um texto que vale a pena a gente ler. Se alguém abrir o mais rápido, Bíblia para cima, e tenta abrir lá, Atos 15, 21. Atos 15, 12 a 21. Eu acho que a parte toda não é... É só o parecer de Tiago. Eu não sei se essa referência está abarcando tudo. Começa no 12 mesmo, né? E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escreveu-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne, de animais sufocados do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Obrigado. Então, esse texto aí parece que é um texto de alguém mais liberal, né, em relação à lei judaica, né? Então,
algum grupo de cristãos queria que os crentes, né, os novos convertidos do mundo gentil, os que não eram judeus, guardassem mais aspectos da lei, especialmente a circuncisão e o sábado. E Tiago falou, olha, não precisa não precisa de tudo isso, só do povo se abster do sangue, da carne de animais sufocado e da idolatria, né, da relação sexual ilícita, ele já está crente, né? Crendo em Jesus e deixando de praticar esses pecados, não precisa seguir todos os ritos da lei. Então, Tiago não é tão conservador assim no judaísmo, como algumas pessoas alegam, e dizendo que ele não poderia ter escrito essa carta aí, né? Então, outra questão importante é essa questão da justificação pela fé, que é um tema que vai entrar bastante ao longo do texto, né, ao longo do estudo da carta, que é essa questão da fé, o que é preciso ser salvo para fazer para ser salvo, né? Questão da fé e obras, que é um debate bem complexo esse, né? Não dá para a gente entrar em toda a questão aqui, mas Paulo, né, especialmente em Romanos e Gálatas, especialmente quando ele está combatendo essa questão das obras, ele vai dar uma ênfase muito grande na fé para a gente ser salvo, né? Que não é necessidade de guardar questões da lei dos judeus, especialmente esses marcadores étnicos, né? Da circuncisão e do sábado e da alimentação, e que é preciso só crer em Jesus Cristo, né? Crer na fidelidade de Cristo, ter fé em Jesus Cristo. Isso parece que vai combater algumas coisas da carta. Só que a gente vai ver que não é bem assim, né? Porque essa ênfase especial na salvação por meio da fé acontece, né, especialmente nessa carta, mas a gente não pode ver Paulo como um liberal ou de algum jeito os ensinos de Tiago combatendo isso, né? Existe uma analogia interessante, né, do Alistair McGrath, que ele vai trazer, por exemplo, a questão na época, antes de ter essa briga de vacina, né? Tinha a questão, né, de a fé de forma prática com a ilustração de uma vacina. Então, o que era você acreditar de fato que um remédio curava, né? Não adiantava só você acreditar que o remédio lá existia, que teve os negócios lá que ele sarava. Então, existia uma parte prática que era você tomar o remédio e viver como se o remédio estivesse fazendo efeito, né? Não adianta nada você só acreditar e falar e não consumir aquilo, né? Não se utilizar. E eu entendo que Tiago está trabalhando essa parte de viver como se a fé fosse real, né? Viver a parte prática. Então, Paulo trabalha uma questão mais, às vezes, filosófica, né? De crença, e Tiago vai trabalhar como que isso demonstra na prática. Mas a gente vai ver, né? O resto das lições vão trabalhar isso melhor. Outra questão importante para dizer que da data da inscrição dessa carta é que ela foi escrita por volta desse período aí, do ano 55 a 56, que é o evento que aconteceu em Atos 21. É bem provável que essa carta tenha sido escrita antes de Tiago e Paulo se encontrarem. Porque, como teve esse aparente debate entre os dois, né, que a gente considera alguns consideram essa contradição, se eles tivessem se encontrado antes, a probabilidade deles terem resolvido alguma questão, discutido e deixado as expressões menos polêmicas, né, seria maior. Então é muito provável que a carta tenha sido escrita antes disso, antes desse evento aí que aconteceu em Atos 21, tá, que foi a prisão de Paulo e o encontro deles em Jerusalém. Continuando, a questão, por que ele é irmão de Jesus, e ele nunca falou na carta que ele era irmão de Jesus, né? Por que ele não deu essa carteirada aí, né? De que era irmão de Jesus? Essa questão ela só se torna importante posteriormente. Esse texto lá em João 7,5, alguém pode abrir, por favor? Quem achou? Deixa eu acessar um link. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Isso, obrigado. Então, como o irmão aqui falou, houve uma conversão posterior de Tiago, né?
e não era muito mérito, né? Então, o evangelista aí, João, ele faz questão de registrar que Jesus não foi bem visto pela família nos primeiros períodos, e isso não era grande coisa para os cristãos, né? Laços sanguíneos com Jesus não era grande coisa. E é interessante que essa questão, nem em Atos, né, quando está falando de Tiago, cita ele como o irmão do Senhor, irmão de Jesus. Então é Tiago, não tem esse sobrenome aí de Jesus, de Tiago de Nazaré. E essa questão também de ser mais... de não falar sobre esses laços sanguíneos, favorece uma datação mais antiga, porque a gente que leva mais a sério isso, nessa questão de irmandade, de laço sanguíneo, e a igreja depois começou a levar isso mais em consideração. Então, para alguém escrever isso, né, se fosse uma data mais antiga, ele faria mais questão de falar, eu sou irmão de Jesus, então, olha, eu escuto o que eu estou falando, porque eu era irmão de Jesus. Então, por ele não falar isso, é provável que a carta também tenha sido escrita mais perto da morte de Jesus. E também, dificilmente alguém que escreveria mentindo, né? Então, eu estou lá no século II, eu quero fortalecer alguma crença minha, eu vou escrever uma carta fingindo que eu sou Tiago, irmão de Jesus. Se alguém pensasse assim, provavelmente ele falaria, quem está falando é Tiago, irmão de Jesus, que cresceu, jogou bola com ele, tal, ensinou ele a andar de bicicleta, e eu que estou falando isso porque eu sei o que eu estou falando. Então, como ele não faz nenhuma referência, é mais provável ainda que seja algo antigo, né? Então a gente pode ter muita segurança aí de que é o Tiago, irmão de Jesus, mesmo ele não tendo falado isso, e que ela é bem antiga a sua escrita. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida em relação ao que foi falado já? Vou seguir então, porque eu vi que eu estou no slide 9 ainda, a gente tem 35 slides. Então, onde que ela foi escrita, né? Então, Tiago, né, ele morava lá em Jerusalém, como se vê em Atos lá, ele estava lá no Concílio de Jerusalém, e também encontrou Paulo lá. Então é bem provável também que ele que escreveu em Jerusalém por causa de algumas referências. Não, desculpa, gente, o meu slide aqui do computador está na frente, esse aqui é antes, mas vai chegar nessa hora. Para finalizar, então, essa questão da autoria, ele é bem parecido, o estilo dele é parecido com o que a gente leu em Atos, né, do Concílio de Jerusalém. Ele faz alusões ao ensino de Jesus. Tem um clima bastante judaico no livro, ele cita a lei, ele cita a verdadeira religião, até a gente leu hoje, né, pura e verdadeira para com nosso Deus e Pai, visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Ele vai falar aquele que é praticante, ouvinte da lei não praticante, assemelha-se a um homem que contempla o seu rosto natural no espelho. Fala que aquele que não adulteras, mas mata, serás arguido pela lei como transgressor. Existem várias referências. O final lá está falando, nós temos por virtuosos, por os profetas que... O modelo de sofrimento, Tiago 5, né? Irmãos, tomai por modelos de sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes que perseverarão firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e que fim o Senhor lhe deu. Aí depois a gente tem aquela coisa muito pode que sua eficácia a súplica do justo, né? Aí ele fala de Elias, que orou e não choveu por 3 anos. Então tem várias referências aqui ao judaísmo, demonstrando que ele era um autor judeu mesmo e bem influenciado pelo judaísmo. E essa questão a igreja se tornou mais gentílica, né? Posteriormente, depois da segunda ou terceira geração de crentes, os principais teólogos deixaram de ser judeus, se tornaram gentios. Então favorece aí uma data mais antiga. Ele não clama autoridade para si, e esses dois exemplos aí de escritores, de teólogos da igreja, eles vão falar que foi Tiago mesmo que escreveu, né? Então, desde o ano do século II, a gente tem vasto material falando que foi Tiago, irmão de Jesus, que escreveu. Apesar dela ser uma carta disputada, tá? Não sei se vocês já tiveram contato com gente herege, mas algumas pessoas vão criticar Tiago e falar que ele não era mesmo, foi Tiago que escreveu, porque a gente está gastando algum tempo nisso. Falando, né? Próprio Lutero, né? Durante a Reforma Protestante, ele questionou algumas coisas na carta de Tiago, especialmente por causa da polêmica que ele estava vivendo com a Igreja Apostólica Romana em relação à salvação por obras. Então, ele vai fazer algumas críticas a Tiago, né, falar que ela é uma epístola de palha, alguma coisa assim,
mas ele não vai negar diretamente a eficácia, a autoridade dela. Obrigado. A autoridade dela, apesar de toda a questão que ele tinha com alguns temas. Mas a gente tem uma... Eu espero que os irmãos tenham ficado seguros aqui para entender que ela foi escrita mesmo por Tiago e a palavra de Deus não tem muito o que criticar em relação à sua autoria. Agora, o local onde ela foi escrita. Antilegômena é disputada, desculpa, não expliquei mais aí. Então foi escrita em Jerusalém. Essa parte também é bem citada, né? Se Deus quiser, não só viveremos, Tiago 4, como faremos isso ou aquilo. Então, é provável que foi escrito numa cidade grande, né? Que tinha comerciantes, então ele faz referência a esse tipo de atitude, né? De comerciantes que estavam buscando lucro. E lugares onde existia vários produtores que usavam da força operária e desprovia abusava das pessoas, né? Então é provável que ele tenha escrito num ambiente assim. E havia uma acalorada controvérsia religiosa. Vamos ver lá em Tiago 4, 3. Vamos ver o que está escrito aí. Alguém abrir Tiago 4, versículo 1 até o 3. 4, de 1 a 3, né? Isso. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Então, esse trecho aí indica que existia alguma discussão religiosa bem forte naquele período, que combina com o que estava acontecendo lá no Concílio de Jerusalém, toda essa discussão entre os judaizantes. É importante mencionar isso, que algumas pessoas acreditavam que Tiago ele tinha tido uma certa simpatia com os zelotes, né, que um grupo sectário da época de Jesus, que pregava a revolução armada contra o Estado romano. Então, é provável que ele estava meio que lidando com essa questão lá da revolução armada, mas aí algumas pessoas dizem isso, não tem uma coisa muito certa em relação a isso. Vamos seguir aqui, a gente conseguir falar tudo. Então, aqui as referências, né, que aparece o Tiago, irmão do Senhor, mas a gente vai dar uma caminhada. Então, essa aí é a questão da data, né? Só para a gente fechar esse ponto. Então, Paulo ele se converte no ano 33 depois de Cristo, provavelmente foi martirizado no ano 62, na época de Nero, durante a perseguição promovida por Nero. Então, a data mais provável para a escrita de Tiago é bem antes do martírio de Paulo, por volta do ano 40. Mas, assim, como tem uma possibilidade de ter sido escrita no final da vida de Tiago, então essa data seria mais antiga, mas isso especialmente por causa do mundanismo e por questão de Paulo. Mas a possibilidade mais assim, viável para a gente é que foi escrita logo no início, no ano 40 mesmo, e não perto do ano de 62, por exemplo. Então tá. Vamos partir logo para o texto, né? Muita historinha. Então, para quem que Paulo escreveu essa carta? Vamos fazer mais um momento participativo aí, que está bem na cara do primeiro versículo, né? O 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, o que é isso? Quem que são essas 12 tribos na dispersão? Que público-alvo é esse? Alguém tem ideia? Judeus. Se uma criança perguntar, se o seu filho adolescente perguntar, o que é isso? O que é 12 tribos na dispersão? O que a gente falaria para eles? Eu olharia no ChatGPT, procuraria no Google. Cristãos perseguidos.
igrejas espalhadas. É por aí mesmo, viu, gente? Tá todo mundo, por incrível que pareça, né? Apesar do pessoal falar, não existe resposta errada, apesar de existir, mas todo mundo acertou nesse caso aí. Então, o que acontece, né? Lembrando, né, voltando um pouco, epístolas gerais, normalmente epístola é o nome que a gente dá para quando não tem destinatário específico, né? Então, é uma carta circular para várias igrejas e não uma carta direta, né? Tipo Romanos, né? Que era destinado aos romanos. Então, essa categoria de epístolas gerais, acho que faltou um acento aí, não tinha uma igreja específica. Então, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Essa palavra dispersão, o que eu estou fazendo aqui? Ela aparece, ela fala de cristãos judeus mesmo, que vai aparecer também. Estou perdidaço aqui em 2 slides ao mesmo tempo. Mas em Tiago 1,25, por que está escrito aí? Tiago 1,25. Então essa. Sim, perdão. Então essa questão de falar para cristãos judeus, a gente consegue ver claramente em Tiago 25, falando da lei perfeita, da lei da liberdade, e Tiago 2, a partir do verso 8 e 3 dessa perícope aí, falando sobre como que trata quem entra na sinagoga, né? Então, de não fazer acepção de pessoa, aí ele cita amarás o próximo como a ti mesmo aí no versículo 8, né? Tem esse tratamento aí de quem já estava mais acostumado com a lei. E ele fala também de sinagoga, né? No versículo 2 aí do capítulo 2, ele fala se entrar em vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos. Isso é um indicativo também para a gente, porque as primeiras reuniões cristãs, elas pegaram o modelo da sinagoga judaica. Então a gente vê isso em Atos, né? Várias vezes Paulo ele chega na cidade e o primeiro lugar que ele vai é numa sinagoga e a partir dele inicia a pregação cristã. Então várias comunidades cristãs elas iniciaram nesse contexto de sinagoga e eles chamavam também a igreja deles, né, de sinagoga. Né? Então é desse indício aí de que essas 12 tribos que se encontram na dispersão seria algo relacionado ao judaizante. A questão dessas 12 tribos, né? Então teve o exílio babilônico nesse ano aí de 1538 e a partir daí, né, lembrando a história no Antigo Testamento, ficaram só 2 tribos evangélicas, o resto tinha se perdido lá, os samaritanos, né? As 10 tribos lá de Israel só ficou Judá. Apesar de ter todo esse problema lá, né, das 12 tribos não ser mais Israel, os judeus nesse senso restrito, essa expressão 12 tribos virou uma expressão idiomática assim, para se referir ao povo de Deus reunido nos últimos tempos. Então a gente tem Ezequiel 47 falando isso, Mateus 19 e Apocalipse, para se referir quando falando de 12 tribos, era Deus unindo todo o povo nos últimos tempos e cumprindo as suas promessas no povo de Israel. Então, essa expressão aí era uma expressão idiomática para se referir a isso. Né? Então, o que seria dispersão? Então, a dispersão, essa questão do mundo grego, tem em João 7,35, acho que a gente pode abrir também esse. Em João, quem conseguir abrir primeiro. Sim, isso, desculpa se não ficou claro. É porque a dispersão teve esse evento, né, depois do cativeiro babilônico, várias comunidades judaicas se espalharam pelo mundo. Aí quando eles se referem agora a 12 tribos, essa possibilidade de união dessas 12 tribos de novo. Então, essa dispersão aparece bastante no Novo Testamento, quando Paulo vai nas cidades e encontra comunidades judaicas em cidades que não são Jerusalém, né? Não é na parte geográfica mesmo de Israel. Seria essa a ideia. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos com o fim de ensinar?
Então, alguns contemporâneos de Jesus achavam que ele ia para um lugar e ninguém ia encontrar ele. Ele estava falando que ele ia pregar no mundo grego, aí, falando dessa dispersão. Né? E 1 Pedro 2:1 fala se refere à dispersão ou diáspora como algo, como viver longe do lar celestial. Tentando esse sentido, então, literal, falando a dispersão é quem é um imigrante judeu em outro país. E se tornou depois um termo mais assim, religioso para falar do lar celestial, longe do lar celestial. Então, como a gente entende que a data mais antiga é a mais provável, a gente considera que dispersão aqui, as 12 tribos que estão na dispersão, se refere a pessoas que estão perdidas pelo mundo grego. E que faz mais sentido, né? Então, a carta é endereçada a cristãos espalhados para todo mundo. Então, é uma questão bem complexa aí, porque ele junta dois conceitos que para a gente é um pouco diferente e tem um significado teológico por trás. Então, as 12 tribos, que significa o povo de Deus que um dia vai ser reunido, a igreja, né? Enfim, e a dispersão, pessoas que estão em comunidades espalhadas pelo mundo. E apesar de ser um conceito meio que quase contraditório, né? Antítese, né? Que chama isso? Tiago usa esse recurso aí para falar. Aos crentes que estão espalhados pelo mundo, mas que um dia vão ser reunidos. Mais ou menos essa ideia, as 12 tribos que estão na dispersão. E aí fala de pastorear, né? Em Atos 11:19, de pastorear aos que estão na dispersão. Mais um tempo aí, né? A revista traz isso também. Por exemplo, essa dispersão judaica era algo bem forte, bem significativo no mundo antigo. 45%, por exemplo, dos habitantes de Alexandria eram judeus em determinado período. Aí o que acontece no ano 70, com a destruição do templo, acontece uma nova dispersão. E alguns autores vão entender que a dispersão judaica acabou com a criação do Estado judeu, lá do Estado de Israel, melhor dizendo, em 1948, aí, após a Segunda Guerra, que teria acabado a dispersão aí do jeito que é entendido. Né? Seguindo, alguém tem alguma questão aí? Ficou claro? Ninguém está. Uma questão também importante que eu acho que eu falei antes de aparecer esse slide, é que essa questão da aceitação no cânon, né? Apesar de Tiago, esse slide aqui devia estar mais anterior, viu, gente? Desculpa. Eu vou passar aqui mais rápido. Então, mais citações aí sobre a aceitação do cânon de Tiago. Então, ele aparece em traduções aí da Peshitta, em uma tradução siríaca. Ele é citado aí por Crisóstomo e Teoredo. E Jerônimo faz a tradução dele. Então, mesmo sendo uma carta disputada, aí, ele apareceu desde sempre. Então, tá. Esse texto aí, né, esse texto de Tiago, também existem algumas controvérsias contemporâneas nele. Por causa que eu até mencionei rapidamente quando a gente leu sobre as discussões. Mas esse texto aí de Tiago 5, que parece meio comunista, que o pessoal da Teologia da Libertação vai usar, Tiago 5, 1-6, ele vai fazer um lamento para os ricos, né? Uma sentença para os ricos, que é algo até comum na literatura judaica aí, né? de profetas, ele fazer esse tipo de coisa, né? Então ele, olha, atendei os ricos, chorai e lamentai por vossas desventuras que sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e vossas roupagens e comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, que há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulei nos últimos dias. Aí eles estão retendo aí o salário dos trabalhadores, no versículo 4, e estão vivendo regaladamente aí sobre a terra. Então esse texto aí, né, para quem tem especialmente o pessoal da Teologia da Libertação, que foi um movimento na América Latina que tentou unir o cristianismo com filosofias marxistas,
e que entraram em alguns contextos cristãos aqui também, que a gente não vai entrar nesse debate, estou citando, tá? Para a gente não criar polêmica no primeiro dia de aula aqui. Mas algumas pessoas consideram que esse texto aqui ele é uma base importante para essa filosofia aí, e de que viram, de algum jeito, Marx aqui em Tiago, tá? E ele estava falando aqui para os zelotes, como eu falei, para esses zelotes aí que estavam oprimidos pelo Império Romano, né? Então, para o pessoal rico daquela época, que acumulava os bens de produção, detinha toda a riqueza, ele meio que passa um pano lá, né? Fala, realmente, os ricos são maus mesmo e tal, e eles vão pagar pelos que estão fazendo, morte aos ricos, né? Morte à burguês, alguma coisa assim. E Tiago 4, ele está pregando a não violência, né? Então, realmente, os ricos devem morrer, tal, mas não matem eles, né? Mas isso aí, gente, são teorias, tá? Não acreditem totalmente nisso, tá? Apesar de ter pessoas que acreditam, a gente não pode cometer anacronismo, né? De atribuir a Tiago, por exemplo, uma crença que para ele era totalmente estranha, não era o objetivo dele lidar com bens de consumo, com acumulação do capital ou com luta de classe naquele contexto lá, né? Então, é muito importante a gente não tomar esse cuidado, apesar da regra aí, né, do mandamento ainda ser relevante, né, para os ricos, tomar cuidado com a forma que eles lidam com o pobre, tomar cuidado com o acúmulo das riquezas, né, e lidar de forma cristã. Apesar de algumas pessoas darem um salto a mais, né, nisso e considerar isso reforço para visões marxistas, a gente não é o objetivo da carta. Mas aí, quando estiver chegando nessa parte aí no capítulo 5, vocês lembrem de falar isso com o professor com mais tempo. Eu esqueci de passar o slide, né, então por isso estavam aí perdidos. Olhando comigo para diferente. Oi? Então tá, o que Tiago ele pretendia transmitir aos seus leitores, né? O principal ponto aí que a revista traz para a gente é que essa questão de ser praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então essa questão da fé prática. Essa é a principal mensagem de Tiago. Então, é uma questão que Tiago ele é uma epístola extremamente prática, extremamente com conselhos bem claros para a gente seguir. Como cuidar... Então, se alguém entra rico, um rico entra na nossa igreja, como é que a gente faz? Entra um pobre. Como é que a gente lida? Então, tem que tratar os dois iguais. Se você está com raiva de alguém, então, toma cuidado, né? Demora um pouquinho mais para falar e não se ire facilmente. Você está passando por lutas, né? Então olha para os profetas, fica com paciência. Se você é muito rico, então você lamenta pela sua riqueza e tal. Então tem vários conselhos muito práticos, né? Não tem muito o que você relativizar do que está escrito aqui, né? Então é algo mais claro. Faça isso e não faça outra coisa. Ore, unja os enfermos com óleo. Então são coisas bem assim, né? Não existe muito espaço para essas discussões teológicas mais complexas, né, como a gente tem nas epístolas de Paulo. São aspectos mais práticos, mas mesmo assim ela parte de vários pressupostos teológicos, a gente vai perceber isso, né? Então, a questão da sabedoria, que Tiago vai lidar bastante aí com essa questão, de como você sabe como agir no mundo, e a fé com obras. Então, seguindo. Esse aqui a gente tem, então, como que Tiago via Deus, como que era a teologia de Tiago, propriamente dita aí. A gente tem várias referências, acho que como vale a pena a gente ler aí. Tá dando certo aí? Cada um abrindo o que sentir no coração? Ou a gente pode falar, cada um abre um versículo? Quem sentir no coração de abrir aí, ó, pode abrir, vamos torcer para não repetir. Está tudo em Tiago, essas referências, tá? Para a gente ver como que atributo, o que a gente consegue perceber de Deus na epístola de Tiago. Vou ler 1:5. Tiago 1:5. Uhum. Tiago 1:5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, quem a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. O 13. Uhum.
Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. O B e o C são o mesmo, né? Falando que Deus não é tentado pelo mal e Ele é santo, né? Aí logo depois tem um imutável aí, no 17. 17? Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então essa questão da imutabilidade de Deus, né? Essa questão é importante e ela tem um contraste aí com como que as pessoas enxergavam as entidades no mundo antigo, né? Essa imutabilidade, sombra e variação de mudança, era a ideia da Lua, né? Que tem uma variação de luminosidade, até dos planetas também. Então, quando o autor bíblico escreve não existe variação de mudança, ele está diretamente combatendo essas visões de que os deuses eram planetas ou alguma coisa assim do tipo, né? Deus era imutável. Tiago 1,18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que premissas das suas criaturas. Deus Criador. 1,20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, Deus como justo aí também. Tiago 1,27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso e o 3,9 também, né? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos semelhança de Deus. Isso. E Deus que acolhe os rejeitados. 2,5. Sobrou, né? Por favor, Samuel. Deixa eu achar o 5 aqui. Senhor. Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros no reino que ele prometeu aos que o amam? Aí a gente tem novos atributos de Deus, né? Que é o respeito de Deus. 2,23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. A gente leu esse 3,9 já, né? Acho que eu não sei se foi eu que escrevi errado ou já veio assim, mas Criador do homem também, né? Aí o zeloso, Deus é zeloso, 4,4. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E doador da graça e resistente aos soberbos. 4,6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse texto aí eu não sei o que aconteceu, que eu não escrevi a referência, mas se não me engano deve ser aquele que fala para não julgar, porque aquele que julga o irmão é juiz da lei e tal. Eu não lembro a referência, se alguém lembrar aí, é Deus, é o único juiz. 4,11, obrigado. É esse? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem o poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar ao próximo? Isso. Então essa questão aí falando sobre quem Deus é em Tiago. E que é um texto bem rico, né? A gente já tem motivos para adorar a Deus de forma muito intensa, muito verdadeira. Só com essa pequena carta a gente consegue saber muito sobre quem Deus é. E ela é bem prática, como a gente viu, né? Então,
é importante a gente ver isso, né? Que os atributos de Deus, eles têm um aspecto ético importante, como que a gente deve viver no mundo, né? Teologia não é algo assim que só serve para a gente aprender mais e tudo. Então a gente tem também a palavra de quem que é Jesus Cristo, né? Mais uma questão aqui de vários falando sobre quem é Jesus. Ela aparece 2 vezes nessa construção, Jesus Cristo e principalmente como Senhor. Então é importante esse aspecto também, que eu não sei se é uma... Vou estar falando que todo mundo já sabe, mas é importante mencionar, né? Essa questão do Senhor é uma palavra que começou a ser usada para se referir a Deus na tradução grega do Antigo Testamento, na Septuaginta, e que toda vez que aparecia Senhor no Antigo Testamento, lá aquele Senhor que a gente vê, né, que tem as letras maiúsculas lá, Senhor, os judeus na época traduziram como esse Senhor aqui, o Kyrios, né? E também os cristãos, quando eles assumem essa questão de colocar Jesus e chamar ele de Senhor, é uma afirmação da divindade de Jesus, de colocar ele. Acabou o meu tempo? O que está acontecendo? 10 minutos, tá. Mas eu fiquei nervoso, agora eu vou acabar. Eu achei que... Então, mas é isso, tem essas várias referências aí, tá? Que fala que Jesus é Deus, tá? Então, mesmo quem fala, tá? Não, na Bíblia nunca fala que Jesus é Deus, vocês que inventaram depois e tal. Então, o próprio irmão dele estava reconhecendo a divindade dele. É claro que é uma coisa mais sutil, né? Não tá assim, Jesus é Deus tão claro, mas só dele usar esse nome para se referir a Jesus já demonstra isso. Então, outra questão importante aí é a fé e obras, né? Ela aparece 12 vezes e a gente vai ver, vocês vão ver, né, na lição 8, mais especificamente como que vai ser essa relação da fé e das obras. Outra questão interessante no livro de Tiago é discussões escatológicas, mas assim, ela não vai responder questões sobre pré-milenismo, dispensacionalismo, quem que é o anticristo, se o Papa Francisco é mesmo o anticristo ou não, como é que vai ser isso, né? Mas vai ser questões de como que a gente deve se comportar a partir da volta iminente de Jesus, né? Então, e ele faz isso, né, no versículo 9 aí do capítulo 5, ele tem um mandamento aí, ó, não falem mal uns dos outros, porque o juízo está às portas, né? Então, o aspecto, a verdade teológica, ela demonstra, ela é uma justificativa para a gente se comportar com os irmãos, né? Mostrando essa natureza extremamente prática da carta e de que as aplicações da teologia, ela tem um aspecto muito ético aí. Então, não fale mal dos outros, porque Jesus está voltando, né? Muito, muito claro. E de viver de maneira santa e amigável. Tem várias outras passagens aí, como o sinal tocou aí, o juiz está às portas para o fim da aula. A gente não vai ler todos os versículos. Mas aí, né, tem na lição, os irmãos podem olhar com calma e ver isso aí. A questão do juízo de Deus e escatologia. Outra questão da lei também, né, como a gente viu que Tiago era um judeu, então ele usa bastante esse recurso de citar a lei. E ele cita a lei mesmo do Antigo Testamento, demonstrando aí que ela ainda é válida, né? Toda a Bíblia é importante para a gente, toda a Bíblia é escritura inspirada para a gente, mesmo no Antigo Testamento. Mas ele vai fazer uma distinção, né? Ele vai falar a lei da liberdade, especialmente nesse versículo aí de 1,25 de Tiago e 2,12, demonstrando que a gente não tem mais a lei como forma de mandamento, né? De julgo, reforçando o que Paulo fala. A lei é uma lei da liberdade, nos ajuda a viver de forma mais plena no céu, na terra, e não apenas um castigo, né, para a gente simplesmente parar de fazer coisas, né? Então, tem várias questões práticas aí na carta. Então, entre elas é provação, pobreza, riqueza, tentação, visita órfãos e viúvas, sabedoria, acepção de pessoas, mau uso da língua, mudanismo, soberba, maledicência, omissão na prática do bem, a opressão dos ricos, queixas, juramentos, oração e apostasia. Eu era para ter escrito aí Sermão do Monte, mas ficou Serão do Monte. E que seria alguns desses trechos são ecos do que Jesus falou no Sermão do Monte, demonstrando a proximidade dele, né, com os ensinamentos de Jesus e o desenvolvimento natural da teologia cristã. E para concluir, se os irmãos tiverem alguma pergunta,
Se precisássemos resumir Tiago, diríamos que ele remove todo pensamento. O que eu escrevi errado aqui? Que a fé é onde está presente da vida. Misericórdia. Então eu digitei errado aqui, tá? Então a conclusão aí, quem tiver a revista pode ler. Eu nem sei mais, nem eu não acredito, tá? O que está escrito aí. Vou até dar ESC aqui para ninguém. Não, é ele que dá ESC. Vou ler aqui direto no fonte primária aqui. Peraí, gente. Se precisarmos resumir Tiago, diríamos que ele remove todo pensamento que a fé pode estar presente em uma vida não transformada. Se você acredita nessa informação, então seja bem-vindo a essa série de estudos sobre a carta de Tiago, pois ela é uma carta para a igreja hoje. Então, esse é o desafio aí de Tiago, né? Que uma pessoa que não se compromete de fato com os mandamentos, com a parte ética dos mandamentos e da fé, ela não teve a vida transformada e não tem fé mesmo. Então a preocupação dela é essa. A gente tem 5 minutos aí, vocês podem fazer perguntas, eu não sei como é que vocês lidam com esses 5 minutos restantes, todo mundo quer ir embora para começar o almoço mais cedo, ou você pode fazer pergunta no finalzinho, né, para a aula demorar mais. Então vocês são livres, tá? Irmã quer falar. Minuto. Não é uma conclusão, e sim um alerta. Eu acho que o livro de Tiago, que tem aqui no 1:25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, quando nós nos convertemos, nós não podemos ser somente ouvintes. É importante a gente estar aqui ouvindo, mas, pelo contrário, se nós não praticarmos, isso é tudo em vão, né? Eu acho que o livro de Tiago, não sei se eu posso dizer que esse versículo resume o livro de Tiago, mas ele diz isso. E é isso que eu queria falar. Obrigado. Tem mais? Então a gente... O versículo que é chave do que você acabou de falar sobre a conclusão da lição, que é 2:18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Eu gosto muito também o que Paulo fala na carta em Efésios 2, 8, 9 e 10, que ele fala que a salvação vem pela graça, para que se façam as boas obras. Né? Então, espera-se que, a partir da salvação, nós façamos isso. Então, não há contradição e não dá para ter briga entre os dois. Então, amém? A gente conclui assim. Opa, irmã. Eu acho que aqui no capítulo 4, verso 7 a 9, ele resume bem toda a ideia dele do que é o cristianismo, do que deve ser a vida cristã. Né? Se foi ele realmente que escreveu, esse que fez isso, aquilo, tudo isso é válido, mas ele vai resumir bem o que realmente ele espera dos cristãos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu acho que é isso, a essência da carta dele. Obrigado. Nós vamos convocar um professor para ele dar todas as lições, que é bem mais animado que nós, né? Fala a verdade. Tem vários professores aqui, nós estamos desafiados aqui para... Já que você não vai estar aqui. Vamos. O senhor está com o microfone já na mão? Você podia orar para a gente ir encerrando? Deus eterno e glorioso, estamos felizes, ó Pai,
porque nós estamos aqui na tua casa, estudando, dando essa introdução aqui no livro de Tiago. Obrigado a Deus pela vida, pelo ministério do teu servo Nicolas, pelo preparo que ele teve da lição, pela maneira, desenvoltura com que ele nos apresentou o assunto. Meu Deus, coloca a tua mão poderosa sobre cada um de nós e que realmente as lições práticas dessa carta sejam um instrumento para melhor nós servirmos ao Senhor, servirmos as pessoas e servirmos aqueles que dependem de nós. Tem misericórdia de cada um, dá-nos, ó Deus, um bom dia, abençoe o pastor Waldenberg e a Beth lá, coloca a tua mão poderosa sobre eles, em nome de Jesus. Amém, Senhor.